que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham neste momento. Na Grécia houve um regime de monarquia até haver um golpe de Estado e o regime de monarquia ser substituído pelo regime republicano, e a família real grega ter que se exilar da Grécia. E o rei da Grécia se casou com uma princesa da Dinamarca, e mesmo com a casa real grega fora da Grécia e não sendo reconhecida na Grécia, os filhos do rei da Grécia e da princesa da Dinamarca passaram a ser também príncipes tanto da Grécia como da Dinamarca. E esse é o príncipe Nicolas da Grécia e da Dinamarca. E o número do seu nome dá 665. E pelo fato do Messias no Apocalipse afirmar que abomina as obras dos Nicolaitas, e por alguns entenderem que a nação da Dinamarca é uma propagação da antiga tribo de Dan, e que o anticristo virá da tribo de Dan, e através de uma leitura da visão de Daniel 8, entenderem também que a besta virá da Grécia, há especulações escatológicas que apontam ele como anticristo. E no vídeo anterior eu falei de 5 interpretações diferentes da visão do carneiro e do bode do capítulo 8 de Daniel. Uma que dizia que o México se tornará a próxima potência mundial, outra que dizia que o Vaticano seria administrado por 4 cardeais depois da saída do Papa Bento XVI, outra que fazia uma associação com os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, a interpretação adventista do juízo investigativo, que também se baseia nessa visão, e outra interpretação que surgiu para refutar a interpretação adventista do juízo investigativo, ou seja, com a do príncipe Nicolas como anticristo, 6 interpretações diferentes de uma mesma visão. E para quem não sabe, a visão do capítulo 8 está relacionada ao capítulo 11 de Daniel e se cumpriu no 2º século antes de Cristo, no fim do Império Grego. Daniel viu um carneiro de 2 chifres sendo vencido por um bode que tinha um chifre grande. Depois o seu chifre se quebrou e no lugar dele subiram outros 4 chifres. E depois subiu um 5º chifre, que é identificado como um chifre pequeno, que cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Daniel 8, versículo 10. E se engrandeceu até contra o exército dos céus, e a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, o exército dos céus, as estrelas, e o príncipe do exército contra quem o chifre pequeno se levanta, não são anjos, nem arcanjos, nem querubins, mas os sacerdotes e o sumo sacerdote. E o cumprimento histórico confirma que esse chifre pequeno foi Antíoco Epifânio. Ele perseguiu os verdadeiros líderes espirituais do povo e instituiu sumos sacerdotes e sacerdotes falsos, que através de uma falsa aliança com ele, passaram a ensinar ao povo uma falsa religião. Versículo 12. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Ele colocou exércitos em Israel como fiscais, e quem fosse pego adorando a Deus, conforme a verdade da lei, seria morto. Ele colocou uma estátua de Zeus dentro do santuário, e Zeus é o cabeça do panteão mitológico grego, e ele tirou o contínuo sacrifício e obrigou que fossem sacrificados porcos no altar, e aquilo foi a transgressão assoladora. Versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até quando nos remete a um tempo determinado. Não existe mais tempo, além das 2300 tardes e manhãs, do contexto dessa profecia. E em nome do contexto dessa profecia, todas essas outras interpretações estão fora de contexto.
Depois das 2.300 tardes e manhãs, que são 1.150 dias, a história confirma que o santuário foi purificado pelos macabeus, um grupo de judeus que se revoltaram contra aquela situação e entraram em guerra contra os exércitos de Antíoco. E os venceram. E além dos registros históricos que apontam para o cumprimento da visão, a explicação do anjo Gabriel corrobora com o cumprimento da visão no tempo do fim do Império Grego. Versículo 19. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. O tempo determinado do fim não se trata do tempo do fim do mundo, mas do tempo determinado do fim do Império Grego, que foi representado pelo bode, que no contexto da visão nem sequer ainda tinha surgido. Nessa visão se fala do início e do fim de um império antes dele surgir. Versículo 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Ou seja, o anjo Gabriel já está dando a interpretação. O carneiro representa o Império Medo-Persa e os seus chifres representam a aliança entre os reis Ciro e Dário. E a história confirma isso. 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O bode representa o Império Grego e o seu chifre Alexandre o Grande, e a história confirma isso. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa, ou seja, o anjo Gabriel já está dando o significado da visão. Quem reinterpreta essa visão dando outro significado, está indo além das palavras do anjo Gabriel. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. E a história confirma que depois da morte de Alexandre, o Império Grego se dividiu em 4 reinos, através dos seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Mas no fim do reinado de quem? Mas no fim do reinado do bode. E o bode é um símbolo do Império Grego. O anjo Gabriel não disse que esse rei feroz de semblante e entendido em adivinhações, que é o chifre pequeno, se levantaria depois do reinado do bode, mas no fim do seu reinado. Não tem como o anticristo vir da Grécia, pois o cumprimento da visão se limitaria ao tempo do fim do Império Grego, que foi ultrapassado pelo Império Romano. Quem tira esse chifre pequeno da cabeça desse bode e joga na cabeça de outra besta, ou diz que ele veio de um dos ventos, e se trata do mesmo chifre pequeno de Daniel 7, está dando outro significado à explicação do anjo Gabriel. E com qual interpretação você vai ficar? Com a do anjo Gabriel ou com as várias que há por aí? E Antíoco Epifânio é identificado como rei do norte em Daniel 11. Rei do norte porque a sede do seu governo ficava na Síria, ao norte de Israel. E ele guerreava contra Ptolomeu, rei do Egito, localizado ao sul de Israel. Por isso Ptolomeu é identificado como rei do sul. E na sua primeira guerra contra Ptolomeu, Antíoco saiu vitorioso, mas na segunda ele foi derrotado. Daniel 11, 29. No tempo determinado tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. E voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Ou seja, quem tivesse abandonado a santa aliança seria beneficiado. E quem rejeitasse a falsa aliança de Antíoco seria perseguido. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza. E tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. No versículo 13 do capítulo 8, aparece a expressão transgressão assoladora. E aqui, abominação desoladora.
E são termos sinônimos que se referem à profanação do santuário, e não à destruição do santuário. A destruição do santuário estava relacionada à abominação da desolação, que aconteceu na era do Império Romano, e não na era do Império Grego. Versículo 36. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo o Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. A profecia fala de uma ira que se cumpriria num tempo determinado. Versículo 14. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Se dentro do mesmo contexto da visão aconteceram eventos para se cumprir a visão, e a história confirma que a visão já se cumpriu, glória a Deus que a visão já se cumpriu. Versículo 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes: Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. A profecia finaliza falando da sua morte, e no capítulo 8 também fala da sua morte. Daniel 8, versículo 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Ele era um homem guerreiro que não morreu em uma guerra. A história confirma que ele morreu de câncer, sem que houvesse quem o socorresse. Ou seja, a profecia se cumpriu. Ele sem mão foi quebrado. Agora eu posso afirmar que essa profecia se cumprirá novamente? Os comentaristas e os historiadores, ao lerem a trajetória de Antíoco Epifânio nas profecias de Daniel, ficaram tão admirados que não acreditaram que Daniel escreveu isso antes do 6º século a.C. Para eles, algum judeu anônimo escreveu isso por volta de 160 a.C., ou seja, depois que Antíoco tinha morrido, por causa da precisão dos detalhes que são confirmados pela história. Se os acontecimentos dessa profecia estavam determinados para se cumprirem no tempo do fim do Império Grego, eu não vou afirmar que o que estava determinado para se cumprir no tempo do fim do Império Grego se cumprirá novamente no Império Romano. Toda profecia que se cumpre se torna história, e dela podemos extrair lições que servem de inspiração, motivação, edificação e consolação. Isaías 55:10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Se a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas prospera naquilo para que ele a enviou, este naquilo se refere ao contexto, porque Deus enviou a sua palavra, então é imprudente aplicar uma profecia cumprida ao futuro, dando outras interpretações. Se a profecia já se cumpriu, é porque Deus vela para cumprir sua palavra, e não cumprir particulares interpretações da sua palavra.